O objetivo deste vídeo é apresentar os componentes do computador. Mas antes disto, vamos falar um pouco da energia elétrica, né? A geração da energia elétrica pode ser através da hidráulica, gás natural, energia nuclear, energia eólica, solar. Então tem várias formas de se produzir energia elétrica, né? Nós temos também a transmissão para distribuir a energia pelo país. E em cada cidade tem uma empresa que ela realiza a distribuição de energia. Para isso é necessário, próximo à sua residência, um transformador, que ele pode elevar ou reduzir a tensão elétrica. A tensão é a força necessária para deslocar os elétrons de uma extremidade à outra. Então, ele vai da maior tensão para a menor tensão. Então, eles se deslocam. A gente chama isso de diferencial diferencial de potencial. Para uso nas residências, utilizamos 127 ou 220. Apesar que existe uma norma desde 99 para regular a tensão nas distribuidoras, algumas cidades ainda trabalham com tensão de 110 ou 240, mas em geral é 127, caso Rio de Janeiro, ou 220, por exemplo, Goiás e alguns estados do Nordeste trabalham com 220. Esta corrente é chamada de alternada, porque os elétrons eles se alternam no sentido. Então, em 1 segundo, eles fazem vai e vem em 60 vezes. É uma frequência. 60 vezes ocorre essa oscilação. Então, frequência é medida por hertz. No caso do Brasil, como são 60 vezes, são 60 hertz a frequência. Se eu estou utilizando um chuveiro, eu preciso de mais potência, né? Se é uma lâmpada, menos potência, apesar que a tensão é a mesma. No Rio, 127 volts. Então, o que eu preciso é maior quantidade de elétrons, maior intensidade. Tá? Então, a gente fala que é 1 ampere. Então, a intensidade da corrente elétrica é chamada de ampere. Geralmente, nas residências, a gente tem juntores de 50 a 60 amperes. Falando o chuveiro consome uma certa potência. Então, a forma da potência a potência é igual a tensão vezes a intensidade. A potência são watts, a tensão é volts, a intensidade é ampere. Por exemplo, qual seria o disjuntor ideal para a instalação de um chuveiro de 5.500 watts em uma residência onde a tensão é de 127 volts? Então, pegando a forma de P igual a tensão vezes intensidade, volts versus ampere, então fica a intensidade vai ser igual a potência dividido pela tensão. Então, 5.500 dividido por 127 vai dar aproximadamente 43,3 ampere. Então, o disjuntor ideal seria um disjuntor de 50 ampere. Mas se por acaso eu trabalho com 220 volts, não preciso de tantos amperes assim. Então, 5.500 dividido por 220 vai dar 25 amperes. Então, no caso, eu preciso de um disjuntor de 25. Né? Outra coisa importante é que instalações elétricas de 127 volts são menos perigosas que 220. Então, quando se trabalha com 220, você tem que ter um cuidado maior. Em eletrônica, utilizamos a corrente contínua, CC, em vez da corrente alternada, CA. Em inglês, é o DC ou AC. Né? Então, na corrente alternada, em um certo tempo, se está os elétrons fluindo num sentido, né? Em outro momento, eles estarão o quê? Mudando sentido. Tá? Isso ocorre 60 vezes.
60 Hz é a frequência nas instalações brasileiras. Em outro país pode ter uma frequência diferente. E, geralmente os equipamentos eles aceitam uma frequência de 50 a 60 Hz. Aqui é exemplo da corrente contínua. Então não se altera o sentido. O sentido é sempre do polo positivo para o polo negativo. Então aqui nós temos uma fonte de um computador, né? Então ela pode receber 127 ou 220 volts, né? E precisa converter em tensões de 3,3, 5 ou até 12 volts, né? As antigas fontes AT não ofereciam tensão 3,3, tá? Isso veio com as fontes ATX. Geralmente, quando comprar uma geladeira, precisa escolher a tensão, né? Vai lá no site da Lojas Americanas, comprar uma geladeira. Geralmente você precisa escolher entre 127 ou 220. Já fonte de computador e celulares, tablets, notebooks, geralmente são bivolts, né? Então aqui nós temos à esquerda uma fonte que é bivolt, né? Ela tem o botão ali liga e desliga, né? Lembrando aqui da importância que ela tem 3 pinos, sendo um pino o terra, né? Então é importante que as instalações residenciais seja aterrada, né? Aqui nós temos uma fonte antiga onde tem um seletor que está selecionado 220 volts. Eu poderia selecionar para 110 ou 127, né? Porque antes tem várias fontes que vinham como 110, mas atualmente a gente trabalha com 127 volts. Então existiam fontes que tinham seletor de voltagem. Em geral, hoje em dia tudo é bivolt. Aqui temos uma etiqueta de uma fonte onde podemos observar que ela provavelmente é bivolt. Ela trabalha de 115, a tensão dela é de 115 a 230 volts, né? Ou 10 ampere ou 6 ampere. Se ela trabalha numa tensão maior, então ela precisa de menos amperagem, menos ampere. E a frequência é de 50 a 60 Hz, né? Isso aqui é AC aqui. AC é alternada, entrada alternada, 115 a 230. Na saída, que é DC, então é contínua, eu tenho aqui 3,3, 5, 12, duas linhas aqui, a gente fala que é trilho, 2 trilhos, 2 linhas de 12 volts. Tá? E a gente observa também que a fonte, a potência total dela é de 420 watts. Né? Aqui outra observação, aqui ó, cuidado, área perigosa. Então uma fonte, ela possui capacitores que armazenam energia. Então se você não tem conhecimento para abrir uma fonte, não se deve abrir uma fonte. Só pessoas que tenham conhecimento que podem abrir uma fonte para evitar um choque, que é um choque muito forte, pode ser fatal. E aqui tem outra aqui, ó. Para não abrir, não remova esta tampa. Então não abrir a fonte. Então esses cuidados você precisa ter quando você trabalha com a fonte. Aqui é um conector 24 pinos. Aqui está errado isso aqui. 24 pinos. Aqui tem os cabos, tem várias cores. Então aqui, esse aqui parece com essa cor. Aqui é laranja, seria laranja. Então o laranja é 3,3. O preto seria o terra. O vermelho 5 volts. Tá? E o amarelo, aqui é amarelo. Aqui é amarelo. Amarelo, aqui é laranja. O amarelo é 12 volts. Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Que parece menos, mas é mais. Tá? E aqui tem vários, o preto é o terra. Aqui, como está em inglês, ground, quando você observa que ground é a terra, em inglês. Tá? Já o notebook, a fonte dele é externa, né? Também chamada DC adapter, né? Adaptador de corrente alternada para contínua, né?
Então, podemos observar que neste adaptador, nesta fonte, a voltagem de saída, né, ele trabalha com a entrada de 110, aqui input, 110 e 240 volts, com 1,5 ampere, trabalhando na frequência 50 e 60. Mas a saída é a energia que vai para o notebook, ela são 19,5 volts e 4,7 ampere. Nesta outra fonte, nós temos um 19 volts com 3,42 ampere. Então, não posso pegar uma fonte, um adaptador e utilizar em outro notebook. Pode queimar a fonte, pode queimar o notebook. Então, não devemos sempre utilizar fontes, se não for original, que tenha a mesma de boa qualidade e que tenha a mesma especificação da fonte original. Neste outro exemplo, eu tenho uma fonte de 19 volts que trabalha com 3,1 ampere. Nesse outro exemplo, uma fonte de 20 volts que trabalha com 3,25 ampere. Então, aqui só lembrando aqui que eu falei que querer usar uma fonte em outra, pode acarretar danos à fonte ou ao notebook ou a ambos, né? Outra coisa importante, se eu estou com o notebook conectado à energia elétrica na tomada, um surto na rede pode danificar a fonte ou também o notebook, né? Outra coisa que a gente falou de segurança. Então, outra coisa importante de segurança é que a impressora também tem capacitores, então podem ter áreas da impressora perigosas. Então é bom sempre ler o manual para verificar os riscos de alta tensão, né? Então aqui, ó, siga as diretrizes de segurança para prevenir danos, fatalidades e incêndios. Outra coisa importante é a descarga eletrostática. A princípio, ela não causa perigo ao ser humano, né? A não ser que seja muito alta, 9.000 volts. Mas no nosso corpo a gente tem energia estática, né? Então devemos ter cuidado com ela. Então aqui, ó, cuidados que devemos ter com a energia eletrostática. Mantenha todos os componentes em sacos antistáticos, né? Por exemplo, você comprou uma memória, ela normalmente vem no saco antistático. Deixa a memória no saco até o momento que você vai instalar a memória, né? Não é muito utilizado, mas deveria ser, que é usar tapetes de aterramento nas bancadas de trabalho e também sobre o chão, né? Onde você está trabalhando, ideal que o chão também tivesse um tapete aterrado. E também o uso de pulseiras antiestáticas. É importante que esta pulseira esteja em contato com a pele, senão não adianta, né? Vamos agora, falamos um pouquinho de energia elétrica, que é alternada, que já vimos que os componentes eletrônicos utilizam corrente contínua. Então vamos agora ver um pouquinho dos componentes do computador. Nós temos vários modelos, tipos de gabinete, né? Temos o tipo desktop aqui, o gabinete horizontal. Nós temos mini torre, temos torre grande, temos o all-in-one, que ele é um monitor, que nesse monitor já tem o disco rígido, tem a placa-mãe, tem os componentes de entrada e saída. Então é um tipo prático de se utilizar. Então você vai ter menos fios na mesa. Mas se você quer um computador para jogar, né? Se eu estou utilizando um processador que consome muito, produz muito calor, tem placa gráfica, o ideal é usar um torre full size, que você vai ter mais ventilação. As fontes, também chamadas de PSU, né? Se você pegar material em inglês, vão se referir à fonte como PSU. No começo, tinha as fontes AT, depois apareceram as fontes ATX, que introduziram a tensão 3,3 volts. Tá? A AT não tinha, trabalhava só com 12
ou 5 volts. Então a TX apresentou a tensão de 3,3 volts. Nós temos também a TX12, que introduziu 24 pinos. O conector anterior do AT era de 20 pinos. Então foi introduzido mais 4. E eles vêm separados, normalmente vêm separados. Por quê? Na época que ela foi lançada a TX12, eu poderia comprar essa fonte para um AT, para um ATX. Então não seria problema que eu usaria só os 20 pinos. Então por isso que normalmente vem separado os 20 dos 24. Dos 4 a mais. E nós temos também o P4, 4 pinos para o processador. Então, além da conexão para a placa-mãe, vem o conector de 4 pinos para o processador. E também conectores para PCI Express, que podem ser de 6, 8. Também tem soluções com 2 conectores de 6 pinos para alimentação de placas gráficas que ficam instaladas no slot PCI Express, né? A EPS12 é uma que a princípio foi projetada para servidores. Seriam placas que teriam mais de um processador, multiprocessadores, né? E hoje em dia ela é utilizada para computadores de alto desempenho, né? Uma workstation. Então várias fontes agora de boa qualidade vêm com suporte a EPS. Aqui alguns conectores. Aqui nós temos à esquerda o Molex, que é para conectar um HD. Então aqui nós vimos aqui nesse HD um cabo flat, onde os bits trafegavam de forma paralela, que não é utilizado hoje em dia, hoje se usa SATA. E aqui a alimentação, né? Onde temos o amarelo com 12 volts, o vermelho com 5 volts e o preto é o ground, que é a terra, né? Aqui a gente vê de um lado e aqui do lado oposto, né? Esse Molex. O Molex é utilizado para conectar HD deste padrão, que é o padrão IDE ou PATA, e também CD, DVD. E aqui nós temos um leitor de disquete, um drive de disquete, onde tem aqui o cabo flat para dados e aqui a alimentação, né? É um conector menor que o Molex. Ele é chamado de Berg ou Flop Drive Connector, né? Mas também utilizado de Berg. Então, quando eu escutar falar em Berg, é esse conector. Então ele também tem 5 volts, o Terra e aqui 12 volts. Ele foi utilizado também quando começaram a aparecer os leitores de cartão. Alguns leitores, alguns parecido com o drive disquete, então você tirava o drive disquete no mesmo local, colocava, instalava um leitor de cartão, então utilizava esse conector. Mas hoje em dia, os leitores de cartão para desktop utilizam USB. Aqui nós temos também um SATA, usado hoje, eu falei do IDE, esse aqui que era o PATA, esse aqui é o SATA. Então nós temos aqui conexão de dados e aqui a parte de alimentação elétrica. Aqui é o pino 1, né? E aqui tem 3,3 volts, terra, tem 5 volts, tem terra e aqui 12 volts. Mas se a gente observar aqui o conector elétrico, ele não tem o fio laranja, né? Ele só tem o preto, que é o terra, o vermelho, que é 5 volts, e o amarelo, que é 12 volts. Então, amarelo, 12 volts, o preto é terra ou GND, que é o ground. Nós temos o vermelho, 5 volts, outro terra, e aqui o último, que pode ser preto, cinza ou laranja, 3,3, geralmente cinza ou laranja, normalmente não é utilizado. Então, não é necessário, mas o SATA, o padrão SATA, foi projetado considerando que o pino 1, 2 e 3 seriam 3,3 volts. Mas se o equipamento não precisa dessa tensão, então aqui você não tem o fio laranja. Aqui alguns conectores, né, que eu falei que era 20 pinos, você poderia instalar em uma placa ATX.
E aqui, se é uma placa mais recente, você teria aqui o conector de os 4 pinos. Então, vou perfazendo aqui 24 pinos. Nós temos o SATA, que é para alimentar CD, DVD e HD. O Molex é antigo, né? Mas geralmente as fontes ainda vêm com 2 conectores Molex. Nós temos o Berg, que geralmente as fontes atuais não vêm mais com o Berg. Se for necessário, você pode adquirir um adaptador. Aqui nós temos 4 e 4, que é para o processador. No passado eram só 4 pinos, mas hoje em dia nós temos processadores que são de 8 pinos. Né? Então você tem que ver só a placa-mãe, só precisa de 4, 8 pinos. Então a maioria das fontes vem com esse tipo de conector. E aqui nós temos o conector para a placa gráfica, que pode ser de 6 ou 8 pinos. Se a placa gráfica for de 75 watts, a tensão dela, você vai utilizar 6 pinos. Se ela for uma tensão de 150 watts, você vai utilizar 8 pinos. Nós temos a placa-mãe, onde ela tem várias vias que conectam diversos componentes, é chamada também de PCB, né? A placa, são os circuitos desenhados na placa. Né? Um detalhe importante, falando dos soquetes, você pode instalar componentes na placa. Se é uma placa para desktop, geralmente você instala o processador, instala a memória. No notebook, pode ser que o processador venha soldado e a memória também venha soldada. Tem notebooks que uma parte da memória é soldada e outra você pode trocar. Por exemplo, eu posso ter uma memória de 4 GB soldado e mais 4 que eu posso trocar. Então, eu posso trocar essa de 4 e colocar de 8 para aumentar a memória RAM do meu notebook. Aqui eu tenho a CPU, né? Eu tenho memória RAM, né? Eu tenho aqui slot de expansão, PCI. Eu tenho aqui o chipset. Então, sempre que uma tecnologia evolui, exemplo, tinha um chipset da época que não tinha SATA e o chipset da época onde foi introduzido o SATA. Então, vai ser, o chipset vai evoluindo, agregando os recursos de novas tecnologias, porque a função dele é conectar todos os componentes. Né? Nós temos aqui a BIOS. A BIOS é a configuração inicial do computador. Então, se você por acaso perde a configuração, você configurou o seu computador. Por exemplo, vai dar boot, não vai dar boot, ou vai dar boot pelo CD, pelo pendrive. Então, isso a gente configura na BIOS. Vai dar boot só pelo HD, pelo disco rígido. A gente configura isso na BIOS. Né? O EFI é uma evolução da BIOS. Ainda tem a BIOS, mas tem uma interface gráfica melhor. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Né? E se por acaso você perde a configuração, perde a data e a hora do sistema, a gente aqui no centro, a gente pode observar que tem uma bateria. Perto dos slots de expansão tem ali uma bateria. Nós temos ainda conectores SATA e conectores USB. Aqui no nosso chipset, ele tem aqui a ponte norte, né? A ponte norte ela conecta os dispositivos de maior velocidade, a CPU, memória RAM e o PC Express para a placa gráfica, a placa de vídeo. E a ponte sul conecta a BIOS, teclado e mouse, HD e aqui os slots de expansão PCI. Né? Então aqui os PCI 32 e 64 eles estão conectados à ponte sul. Então eles têm menos velocidade que a memória RAM, que o PC Express ou que a CPU. Aqui nós temos o formato, a forma da placa-mãe. Então, se eu tenho um gabinete maior, eu posso falar uma TX. Então, se eu quero uma placa potente para jogos e tal, para gamer, então aqui
eu preciso escolher um gabinete grande que caiba uma ATX. Tem outros tamanhos, micro ATX, mini ITX, ITX. Essa ITX ela só vem, normalmente, placas ITX só tem um PCI. A CPU, ela que é responsável para a execução dos programas. Então, tudo que você vai executar em um computador, quem executa é a CPU, né? E aqui nós temos dois tipos de CPU. PGA, onde os pinos estão no próprio processador, esse que é um PGA, ou um LGA, onde os pinos estão no socket, estão na placa-mãe. Resfriamento. Nós temos ventoinhas instaladas, nós temos sistemas de refrigeração. Então, nós temos soluções passivas e soluções ativas. A passiva é você reduzir a velocidade do componente, do processador, e usando dissipadores de calor. Então, se você está usando dissipador de calor, são medidas, soluções passivas. Se você instalou um ventilador, então é uma solução ativa. Sobre memória, nós temos memória ROM, que é só leitura, né? Onde a CPU, o processador, acessa ela diretamente, e temos também a memória RAM. A memória RAM é para tudo que, por exemplo, carreguei o Windows, né? Liguei o computador, carregou o Windows, ele vai ficar, ou grande parte dele, na memória RAM. Abri o Paint para fazer um desenho, o Paint vai estar na memória. Comecei a desenhar, o desenho também está na memória. Então tem que ter cuidado de salvar o desenho. Então vou salvar em algum dispositivo, um HD, um SSD, um pendrive, um cartão de memória. Então eu vou usar algum dispositivo para armazenar essa informação, né? Se eu utilizo vários programas ao mesmo tempo, estou navegando na internet, estou desenhando, estou estudando música, então preciso acrescentar a RAM. Então, se eu aumentar a memória RAM, vou aumentar o desempenho do computador, né? Às vezes eu coloco um pendrive com música, a pessoa acha, o usuário acha que você está executando a música diretamente do pendrive. Não. A música vai para a memória, aí na memória ela vai ser executada. Então tudo que o processador processa precisa estar na memória RAM. Aqui nós temos vários tipos de ROM. A ROM original, que ficou obsoleta, onde você fabricava e já escrevia o que você queria escrever nela, o programa. Temos a PROM, que ela era criada, fabricada vazia. A empresa que produzia, tipo a ASUS, ela poderia gravar essa PROM, que não poderia ser regravada. Nós temos a EPROM, que poderia ser apagada com exposição à luz ultravioleta, UV. E nós temos a EPROM, que ela pode ser apagada eletricamente. Tá? Aqui alguns exemplos de ROM, PROM, EPROM e EEPROM. Nós temos vários tipos de memória RAM, né? A DRAM, a SRAM, SDRAM, vamos ver aqui. A RAM original é de 1990, né? E ela precisa de energia para fazer o refresh. Então, se você deixar ela por um tempo, ela perde a capacidade elétrica. Então, ela precisa ter um refresh. Ela precisa ser eletrificada de um certo intervalo de tempo, né? A SRAM não necessita, né? Por isso que ela é estática. A SRAM ela é estática, não precisa. Ela é mais cara. E ela é utilizada normalmente para memória cache, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos a SDRAM, que é melhor que a RAM, mas ela é dinâmica também. Nós temos a DDR-SDRAM, que já é uma evolução, ela tem 184 pinos, né? Então ela está presente em DDR2, 3 e 4.
A DDR2 ela tinha uma frequência de 553 MHz, ao contrário da DDR que tinha só 200 MHz, então ela aumentou a velocidade, aumentou a frequência. Aqui ela utiliza 240 pinos e 1,8 volts de tensão. Na DDR3 ainda tem 240 pinos, mas a frequência aumentou para 800 MHz e ela utiliza 1,5 volts, enquanto a DDR2 1,8, a DDR3 1,5 volts. Já a DDR4, que é o que se utiliza hoje geralmente a DDR4, ela baixou a voltagem dela para 1,2. Ela trabalha com frequência até 1600 MHz e ela trabalha com 280 pinos e tem suporte a ECC, que é o controle de erro. E a GDDR é memória utilizada para a placa gráfica. Então a placa gráfica ela utiliza essa memória. Nós temos também o tipo de memória, né, o invólucro, né, como ela se conecta. Então nós temos a memória DIP, que era antiga, dos primeiros PCs. Hoje é utilizada apenas para projetos de eletrônica. Você pode comprar, acho que está R$7 uma memória DIP. Mas ela não é utilizada em computadores, né? Nós depois temos a evolução para a memória SIM e depois memória DIM, né? Que a gente utiliza atualmente. E a só DIM é a memória utilizada, mais compacta, utilizada em notebooks, né? Além da memória RAM, nós temos aquela memória estática utilizada para cache. Então aqui nós temos L1, L2 e L3. No passado, a L2 era, no começo que surgiu a cache, a L2 era incorporada na placa-mãe. Hoje em dia, L1 e L2 estão dentro dos núcleos. Então, se eu tenho vários cores, vários núcleos, tipo um quad-core. Quad-core é 4 núcleos. Então, eu tenho hoje em dia um processador com vários núcleos. Então, cada núcleo vai ter um L1 e L2. Né? O L1 de menor capacidade e o L2 de maior capacidade. Para que serve a memória cache? A memória RAM ela é muito lenta em relação ao processador. Então, em programação, tem código que se repete muito. Um loop, uma repetição, dados do programa. Então, várias informações são acessadas várias vezes. Então, o processador verifica se essa informação já está na cache L1. Se não estiver, ele procura na L2, se não L3. O L3 também é chamado de Smart Cache. Ela geralmente é compartilhada com mais de um núcleo. Então, a L3 ela é maior, mas ela é compartilhada por mais de um núcleo, mais de um core. Aqui nós temos memória sem paridade, quer dizer, ocorreu um erro, ela não verifica. Com paridade, ela verifica que ocorreu o erro, né? E a ACC ela tem a capacidade de corrigir o erro em mais de um bit. Então, se ocorreu um erro em mais de um bit, ela pode fazer essa correção. Agora vamos ver algumas placas ou adaptadores, né? Então, né, por exemplo, temos placa de som, né? Essa aqui é até antiga, né? Uma placa de som. Nós temos placa de rede, chamada também de NIC. Então, normalmente no curso de redes, a gente vai ver sempre a expressão NIC, né? Nós temos conexão aqui para SATA. Nós temos também aqui uma placa gráfica, uma placa de vídeo, por exemplo, para jogos, geralmente é necessário para jogos de alta definição uma placa de vídeo, né? Nós temos também placa de expansão, nós temos aqui o slot de expansão, então aqui temos PCI, então PCI tem mini PCI, PCI-X, PCIe, placa Riser, AGP. Então são placas de expansão. No material, no capítulo que trata de PCI, tem explicação sobre o que é cada tipo de PCI. Armazenamento. Nós podemos ter disco rígido, disco óptico, um SSD, que é estado sólido, é tipo um pendrive.
nós temos fita. Então, tanto o HD como a fita é magnético, é fenômeno magnético, tanto o disco rígido como a fita. E fitas são utilizadas hoje ainda para fazer cópia, armazenar grande volume de dados, né? Então, e ótico é o que? CD, DVD. Para ligar esses dispositivos, no passado se usava o PATA, né, que os dados, os bits, trafegavam em paralelo. A gente pode observar aqui que a velocidade era lenta, 8.3 megabits, então B minúsculo é bit por segundo, 16.6 megabit por segundo. Já o SATA 1, 1.5 gigabit, que já foi uma evolução em relação ao PATA, aí surgiu o SATA 2, SATA 3, com 6 gigabits por segundo. Então aqui fala do disco rígido, né? Fita, por aí vai. Hoje em dia, se está utilizando o SSD no lugar de disco rígido. A pessoa tem que ter cuidado, porque geralmente o notebook é vendido, se for HD, com 1 terabyte. Se for com SSD, normalmente 256. Então você vai ter muito menos espaço. Se você vai jogar, não precisa armazenar tanta informação, então é melhor comprar com SSD. Se você for armazenar muita informação, você baixa muita coisa, você trabalha com vídeo, então de repente o problema de ser menor pode impactar no seu trabalho. Por que ele é menor? Ele é menor porque ele é muito caro. O SSD é muito mais caro que o HD, né? Se você mesmo assim quiser um SSD, você pode utilizar um HD externo, né? Geralmente um SSD dá menos problema, que ele não tem parte móvel, ele dá menos problema que um HD, né? Ele tem parte móvel, ele tem motor, ele é magnético, então a chance dele dar um problema é maior. Mas a vida útil de um HD é maior com SSD. Então nós temos os formatos aqui. A gente pode ter o SSD na forma de placa de expansão, então a placa que você conecta o seu SSD, né? Nós temos o MSATA M2, então esse aqui, o M2, a gente pode conectar ele direto na placa-mãe. Então, se a sua placa-mãe suporta M2, você pode utilizá-lo. Tem um problema. Geralmente, como ele utiliza a tecnologia SATA, pode acontecer que você tenha um dispositivo no SATA 5, na conexão SATA 6. E de repente você instalou esse M2 e parou de funcionar o que você tinha instalado no 5.6. Porque a maioria das placas-mãe das motherboard, ela compartilha a mesma via. Então, quando você instala o M2, algum conector SATA deixa funcionar. Algumas vezes é o 5.6, mas você tem que verificar isso na sua placa-mãe. Qual é o conector que compartilha a mesma via do SATA? Nós temos uma evolução do M2 que é o NVMe. Na verdade, NVMe se fala que é um novo protocolo, uma nova forma de conexão, né? Então, ele utiliza o recurso PCI. Quando você utiliza o M2, ele está limitado pelo SATA, né? Mas o SSD ele pode ser muito mais rápido. Então, você pode utilizar uma forma mais rápida. Então, no caso, PCI Express. Então, você pode usar o PCI Express para fazer a conexão do seu SSD. Mas isso aí na placa-mãe. A sua placa-mãe precisa suportar NVMe. Né? Que mais? Para terminar essa parte, nós temos também o SSHD, que são dispositivos que eles são um HD magnético, mas tem uma parte SSD
para aumentar a velocidade. Né? O SSD é muito mais rápido que um HD. O HD precisa localizar onde a informação está. Tem uma parte móvel, as cabeças de leitura que precisam se mover para encontrar o que você quer ler. Já o SSD ele faz a leitura muito mais rápida. Nós temos também as unidades óticas, que pode ser CD, DVD, Blu-ray, apesar de estar em desuso. Hoje em dia, em geral, o notebook não vem mais com DVD, Blu-ray. Se for necessário, você pode comprar um leitor de gravador externo. Alguns tipos de mídia, quando é ROM, CD-ROM, TV-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, são aqueles que já vêm escritos, ou é de música, ou é um programa, ou é um jogo. Então, hoje em dia, se usa muito Blu-ray para jogos. Então, se é um jogo que já vem gravado, é ROM. No caso do CD, é um R. Se ele for só você pode escrever uma vez. Então, se ele permite uma escrita, é R. Se for um CD regravável, é RW. Né? O DVD, além do ROM, nós temos também o mais e o menos. Então, o menos, você precisa gravar e finalizar o DVD. Já o mais, ele permite que você grave uma parte agora e depois grave outra parte. Ele não permite que você apague, mas ele permite que você vá acrescentando, e além de outros recursos. Então, o DVD mais é mais caro que o R, menos R. O RW é o DVD que você pode regravar. Né? O Blu-ray que você pode gravar uma vez é o R, e o regravável é o RE. Tá? Aqui nós temos a capacidade do CD de 700 MB, do DVD em camada simples 4,7 GB, o DVD em camada dupla 8,5 GB, e no Blu-ray em camada simples 25 GB e na camada dupla 50 GB. Tem um exercício do curso que aqui inverteram. Então ele fala que o 50 GB é camada simples, está errado. Então quem elaborou o exercício não se atentou para isso. Então 25 GB na camada simples, 50 GB na camada dupla. Mas hoje já temos Blu-ray de 4 camadas que alcançam 200 GB. Aqui nós temos alguns conectores para vídeo. O DVI que está já em desuso, né? O DisplayPort, que é muito utilizado para conexão para projetores. Nós temos o HDMI muito utilizado, que a princípio ele foi projetado para a TV. Então o HDMI surgiu da TV, depois foi incorporado ao computador. Nós temos Thunderbolt, né? Muito utilizado para a Apple. Hoje em dia, aqui tem o Thunderbolt 3, então hoje em dia os computadores Mac, os mais caros, mais novos, vêm só com Thunderbolt. Nós temos VGA que ainda é utilizado, mas geralmente notebook hoje não vem mais com VGA. E o RCA também é uma conexão antiga, é muito usado em videocassete, alguns aparelhos, por exemplo, o receptor de TV. Então, o receptor de TV de uma empresa que fornecia serviços de TV, ele tinha esses conectores, mas hoje em dia se utiliza o HDMI. Nós temos aqui PS2, no caso aqui dessa placa-mãe, ele tem dois conectores, um para mouse e outro para teclado, a gente chama de PS2. Tem algumas placas, em geral, elas vêm apenas um, até vem metade azul, metade verde, onde você conecta o teclado ou o mouse. Temos também conectores para áudio, para games. Nós temos o NIC, né, a placa de rede. Nós temos SATA, nós temos IDE, que não é mais utilizado, né, mas de repente você tem um HD antigo, então você pode precisar de uma conexão IDE, um adaptador para IDE. E temos também o USB, que praticamente hoje tudo é USB. Nós temos também alguns adaptadores de conversores. O conversor, ele traduz também o sinal. Então, o sinal é de um tipo e traduz o sinal.
O adaptador só faz a conexão física, ele não se preocupa em converter de um sistema para outro, né? Então nós temos aqui, ó, adaptador de DVI para VGA, USB para internet, né, para uma NIC. Nós temos USB para USB para PS2, nós temos DVI para HDMI, nós temos Molex para SATA, HDMI para VGA, então vários tipos de conectores que você pode precisar. Aqui o exemplo de um notebook MacBook Pro Air da Apple, né, que ele só vem aqui com 2 conexões Thunderbolt. Então aqui você precisa de um adaptador onde você conecta direto aqui. Ele utiliza os 2 conectores Thunderbolt e você vai ter o USB 3.0, você vai ter leitor cartão, você vai ter um HDMI, então várias conexões. Então é comum os computadores de linha da Apple não virem mais com outros conectores tipo HDMI. Aqueles chamam de entrada originais são aqueles básicos. Então é teclado e mouse. Aqui tenho, eu deixei em inglês porque às vezes nas questões, erro de tradução, ele não coloca scanner de mesa, ele coloca flatbed scanner. Então aqui, esse aqui é um scanner de mesa. O scanner EDF é aquele que tem um alimentador, então você pode pegar várias folhas para serem digitalizadas. O scanner de mesa, você escaneia uma folha de cada vez, mas tem equipamentos que escaneiam diversas folhas. Então aqui é um alimentador automático de documento, né? Já falei do joystick, equipamentos para jogos. Nós temos também, que é interessante, o switch KVM. Então, qual a finalidade dele? Eu posso ter vários computadores que eu não preciso acessar de uma vez só tem um operador que ele vai acessar um equipamento de cada vez. Uma forma de acessar vários equipamentos seria pela rede, mas às vezes a rede não funciona, eu preciso ter um acesso mais fácil, né? Mais direto, a rede não funciona, então eu posso conectar teclado, mouse e vídeo. Então tenho esse equipamento ligado ao meu computador, ao meu monitor, ao meu teclado, ao meu mouse. E aqui ele fica conectado aos outros computadores, aos outros gabinetes, né, aos outros computadores. Vamos aqui seguindo. Nós temos outros dispositivos de entrada, touchscreen, muito usado em alguns notebooks, principalmente em tablets, celulares, né? Estilos é quando você utiliza uma caneta, por exemplo, você pode usar um tablet para desenhar. Alguns notebooks utilizam também, você pode usar uma caneta para desenhar na tela, se ela é acessível ao toque. Então, eu deixei estilos, porque às vezes a resposta pode ser estilos ou caneta. Então você tem a opção lá, como é que um projetista poderia desenhar na tela? Poderia ser estilos ou poderia ser caneta, né? Temos também leitor de tarja magnética, onde eu posso ter informações no cartão. Posso ter scanner de código barra, a gente vê no mercado. Você vai no supermercado, uma loja, uma farmácia, utiliza código barras. Nós temos câmera digital, webcam, teclado de assinatura, ou poderia ser scanner de assinatura, né? Por exemplo, você vai fazer a identidade. Normalmente tem um equipamento que faz a leitura da sua assinatura, né? Podia ser teclado ou scanner de assinatura. Tem também leitor de cartões, smart card. Nós temos microfone. O NFC são equipamentos de pagamento. Então você pode ter um celular que você vai se aproximar do seu celular de um equipamento que faz a cobrança. Então você vai no restaurante, se aproxima do seu celular. Então esse recurso é de aproximação, o NFC. Tá? Aqui NIR de próximo, então comunicação, fio de campo, então campo próximo, comunicação de campo próximo, de proximidade. Nós temos scan de reconhecimento facial, impressão digital,
reconhecimento de voz, headset de realidade virtual, né? A gente vai ver daqui a pouco mais sobre realidade virtual. Vamos aqui, ó. Aqui ele fala de saída, o próprio equipamento de realidade virtual, nós temos impressora, fone de ouvido, caixa de som, projetor, monitor. Então aqui, vamos aqui nos projetores. Então, monitores primeiro. Monitores podem ser LCD, LED ou OLED. Não são evoluções, o mais recente é OLED. Nós temos também para projetores LCD ou outra tecnologia que é o DLP. Tá? E uma coisa interessante quando você adquire um projetor é quantos lumens ele tem. Então ele vai ter uma melhor imagem, né? Outra coisa também que se verifica que deve se atentar quando se compra um projetor é o custo da lâmpada, e a facilidade da compra. Porque aí você compra um projetor que é difícil você adquirir, ele é raro, alguém trouxe ele de fora e você não encontra uma lâmpada para ele. Aqui sim, vamos falar de realidade virtual. Então, na realidade virtual, o headset para ele, cuidado com a expressão headset, aqui é headset de VR. Em português é traduzido para fone de ouvido. E aqui isso não é bem um fone de ouvido, é mais que um fone de ouvido. Então, cuidado, que às vezes a resposta a uma questão de headset de VR foi traduzido para fone de ouvido. Então, cuidado, observem bem sobre o que se trata a questão. Que talvez fone de ouvido pode ser certo, porque é erro de tradução, que seria headset de VR. Tá? Então, a realidade virtual, o VR, ele é só aquela gerada pelo computador. Já na realidade aumentada, existe uma fusão da realidade criada pelo computador e a realidade real, o mundo real. Por exemplo, aquele Pokémon Go, ele misturava o real, né, onde você está, e aquele mundo virtual, né? E o headset, quando se utiliza headset para a realidade aumentada, ele não fecha a luz. Você pode interagir com o ambiente. Aqui vários tipos de impressora, jato de tinta, térmica, laser, 3D. Essa Impacto, por exemplo, aquelas antigas LX300, que tipo essa impressora aqui, que ela é de impacto, então ela imprime com agulhas. Então as agulhas são pressionadas contra o papel e elas são utilizadas ainda hoje quando se precisa imprimir com carbono, mais de uma via. A tendência delas com o futuro talvez acabar, mas ainda tem lugares que você encontra impressão com carbono. Então precisa se utilizar de impacto, né? A 3D precisa de materiais, né, tipo plástico, ele é derretido para poder produzir, né, alguma coisa. Essas aqui são térmicas, então elas esquentam, o papel é sensível ao calor, então ela produz calor e a reação do calor com o papel vai gerar uma impressão que com o tempo ela some, né? Então, alguns documentos que você recebe e eles são em impressora térmica, você deveria fazer uma cópia. E para terminar aqui nós temos caixa de som, fone de ouvido. Eu deixei essa tela que eu até já passei falando sobre isso. Aqui a tradução, ele colocou que alto-falante é um tipo de dispositivo de saída de auditoria. Ele traduziu errado. Poderia ser fonia, alguma coisa assim, mas a auditoria está errada. Então cuidado com a tradução, né? Outra coisa aqui, quando é earphone, o earphone ele é aquele intraocular. Quando você tem aquele maior, que você fica com ele tipo esse aqui, esse é um headphone, tá? Headset seria quando ele tem microfone e tem um headset de realidade virtual ou headset de realidade aumentada. E a comunicação pode ser com fio ou com Wi-Fi ou Bluetooth. São as formas de conectar um fone de ouvido, né, ou um headset. Bom, aí encerramos essa aula.